O que restará da minha vida no momento em que eu fechar os olhos pela última vez? Essa é uma reflexão que o autor Gustavo Corsão nos convida a realizar em seu livro Lições de Abismo, esse livro que eu li na virada do ano, no final do ano de 2024 e no início de 2025. E eu não sou aquela pessoa que lê livros de forma como uma esteira, né? Faz todos os dias ou todos os meses, tem 4, 5 livros, né? Eu leio de uma forma mais pausada e busco trabalhar a reflexão, a contemplação, a meditação em relação aos temas. E já fui de ler mais rapidamente, né? Mais assiduamente, e estou até retomando mais agora, né? Essa prática de ler mais, porque tenho melhorado na parte de assimilação, né? Dos livros, mas esse livro aqui, ele é um livro, é um romance que conta a história de um personagem que ao longo do seu desenvolvimento ele vai se revelando, né, quem ele é, o seu nome, as suas inquietações, suas questões, ele vai se mostrando aos poucos, né, um livro que descreve esse personagem logo de cara. Mas desde o começo se vê inúmeras é, influências que o Gustavo Corsão coloca dentro desse personagem, né? Até por ele ser criado como um professor de filosofia e como uma pessoa que tem inúmeras influências. Essas inúmeras influências vão sendo colocadas ao longo do livro, como citações, como reflexões de de um autor de um romance, de um autor de filosofia, de alguma coisa que aconteceu. Algo me diz que muitas dessas reflexões são tiradas da própria vida do Corsão, ainda que não, certamente não o personagem inteiro, mas uma grande parte de suas reflexões, até porque você pode ver algumas delas em A Descoberta do Outro, né, e Três Alqueires e uma Vaca, que são outros livros desse mesmo autor, e acredito ser um livro que de enredo muito simples, né, de concepção muito simples, um roteiro bem simples que tá relacionado com essa percepção do personagem que percebe a sua finitude, mas que ele agrega muito, enormemente, com a capacidade que ele tem de nos trazer reflexões profundas. Eu não queria ficar fazendo uma série de citações, né, sobre o livro, mas vou trazer apenas uma única aqui, porque eu já tinha marcado antes, e aqui para fazer esse vídeo eu retomei, né? E ele diz o seguinte: a maior parte das tragédias do mundo não é produzida pela crueldade, isto é, pela maldade nítida e pura. Não, as tragédias, as grandes, são produzidas pela bondade, pelo equívoco, pela tirania da bondade. E nos faz pensar, né? Muitas vezes, isso abre um leque para inúmeras reflexões, mas uma das coisas que eu posso pensar a princípio é como a nossa vou chamar aqui de síndrome, né, de limpinho, nos faz com que nós nos separemos das pessoas, criemos barreiras artificiais em nome de uma moralidade pseudo-moralidade fajuta que a gente constrói, que nós não temos e que nós aplicamos a todo momento a todas as pessoas de forma indiscriminadamente, como se nós fôssemos grandes detentores disso. E acredito que nessa reflexão ele traz um desses pontos que ele traz, né? Além disso, a gente pode colocar sobre aquela pessoa que por não querer, muitas vezes, se intrometer, né, na vida alheia, por uma questão de colocar isso como não ser uma pessoa que incomoda os outros, não faz um movimento para fora de si e não busca dar aquilo que ela pode oferecer, né? Ter esse ato de generosidade para com o outro, de poder é, o, remediar uma dor, fazer algo que é importante
e que está à sua mão, à sua disposição. Então, essa tirania da bondade nos faz pensar um pouco sobre essa questão, como muitas vezes somos omissos, né? E não conseguimos entregar aquilo que nós temos de melhor e inventamos uma série de concessões, de condições, de desculpas para não realizar isso, né? E além dessas ideias, o tema central do livro está em torno da morte, dessa finitude, ou seja, eu vou morrer, eu irei fenecer, e enquanto eu não me apropriar disso como um fato, e não simplesmente como algo, vai acontecer um dia e quando eu chegar me preocupo e tal, 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 e daqui a 50 anos eu começo a pensar sobre isso, nós não sabemos se teremos 50 anos, nós não sabemos se teremos nem mais um ano, ou quem sabe mais um dia. É uma questão que nós precisamos aprender a refletir. E ainda que isso seja muito falado, né, de precisamos aproveitar o dia, ser grato pelas coisas que nós temos, e fazer as coisas buscando viver o hoje, né? Isso é muito mais colocado da boca para fora, né? Não é vivido de forma intensamente, interiormente. E ainda esse aproveitar o dia, ele precisa ser muito bem pensado, né? Porque ainda que nós não temos a certeza de que não vamos viver mais um dia sequer, nós não devemos viver como se só fôssemos viver apenas um dia, né? Porque, ou seja, sempre pensar a longo prazo, ainda que nós possamos viver apenas mais um único dia. Isso me traz uma série de imagens acerca disso, mas em uma reflexão oriental, né, em uma frase budista que diz que mais vale um único dia vivido no caminho do que 100 anos vividos dispersamente, né? Algo mais ou menos assim. E esse caminho que a tradição oriental fala, eu vou trazer isso, fazer uma adaptação ao que o próprio autor, o Gustavo Corsão, nos induz a pensar, que é chegar à reflexão daquilo que nós somos de verdade, daquilo que é a própria substância humana e daquilo que o próprio autor coloca no livro, de entender que a alma humana é algo imortal. Ele percebe isso e toma posse dessa consciência, e ele vai ao longo do seu trajeto do livro percebendo quais as consequências disso, né? E aí há uma série de implicações, é melhor vocês lerem o livro e tomarem posse delas também. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente algumas pessoas falam assim que você concebe a alma como imortal porque isso é mais cômodo para você, porque isso como se fosse uma muleta. Seria muito melhor para nós, seria muito mais difícil, melhor dizendo, para nós pensarmos que a alma simplesmente morresse, ou nem ela mesmo nem existisse, que fosse apenas uma criação dos homens, para que não acreditemos que não feneceríamos com a morte. E isso é falso, porque todos aqueles que concebem a vida como algo imortal e a alma como algo imortal não se abstêm do entendimento de que há um julgamento e há uma não vou dizer punição, mas há essa retribuição sobre todas as ações que nós realizamos em nossa vida. Seja isso oriental, seja isso ocidental, a concepção de karma, a concepção de Deus, tudo isso converge para um único entendimento, que é: se temos uma alma imortal, vamos ter que responder por todos os nossos atos em vida. E se não temos consciência deles agora, teremos no pós-vida. Então, melhor ter consciência deles agora e buscar solucioná-los eles agora. E
Isso vale para uma série de questões, porque eu estou falando da consciência e como ela vai sendo gerada a partir do entendimento daquilo que é diferente, né? Justamente a consciência ela vai fazendo com que nós consigamos nos relacionar com o mundo, né? Eu e o mundo, né? A descoberta do outro, como diria Gustavo Corsão. A descobrir o outro é gerar uma consciência sobre o mundo, e a consciência é que nos permite unificar, harmonizar, articular os meus próprios elementos com aquilo que acontece no mundo. Muitos outros autores nos falam sobre essa ideia da consciência da morte como um passo fundamental para o amadurecimento do ser humano. Talvez quando o Gustavo Corsão escreveu esse livro, ele estava pensando sobre como ele mesmo foi amadurecendo para a sua vida. Contando de uma forma mais romanceada, né? Porque na descoberta do outro ele também faz essas reflexões sobre a sua própria vida e sobre, em um dado momento, ele achou que ia ter alguma doença muito fatal, e talvez essa vivência dele tenha sido a própria inspiração para esse livro que ele escreve, né, o Lições de Abismo. Interessante que esse título ele é tirado da literatura, onde ele coloca que na viagem ao centro da Terra os personagens realizam lições de abismo, porque eles vão descer até o centro da Terra e eles precisam aprender a descer em abismos, e fazem isso descendo de montanhas, né? E treinando essa experiência. E é muito coerente com aquilo que ele coloca ao longo do livro todo, que tudo vai sendo construído de acordo com essas influências que ele tem externas, e isso eles geram uma amálgama, mas não geram um todo, não geram uma unidade. Todo esse livro está contando a história da busca pela unidade da consciência. E a unidade gera essa identidade da alma. Como assim? Isso trazendo as próprias ideias que o Corsão coloca, se não aqui, em outros livros também. Quando uma pessoa sai de casa para o seu trabalho, ela se reduz, ela se torna vamos dizer, um porteiro. E eu mesmo, quando saio na rua, eu não me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com o porteiro, eu me relaciono com o caixa, eu me relaciono com a secretária, me relaciono com o motorista. Eu não tenho relações com as pessoas, mas sim com aquelas coisas as quais elas representam, aquilo que elas fazem em sua hora o que fazem para ganhar a vida. Isso é uma redução da alma, uma fragmentação, uma desagregação. Eu tiro um pedaço de mim para caber dentro de um espaço muito estreito, mas nada é capaz de conter uma alma humana. Então, na busca da unidade é perceber que eu sou eu mesmo em qualquer uma dessas circunstâncias, e que todas elas de alguma forma me integram. Eu falei um pouco sobre isso em um vídeo que falava sobre os hobbies, né? De que a gente precisa aprender a desenvolver as atividades na nossa vida, integrando elas em torno de um eixo de consciência, para que isso não fique uma série de atividades soltas. Então, o grande tesouro desse livro é trazer reflexões profundas acerca desse tema. É um livro de concepção muito simples, como eu já falei, e de um enredo muito esperado, né? Vamos dizer assim. Só que a maneira como ele conta tudo isso e a profundidade das reflexões que ele traz são realmente muito tocantes, muito impactantes, muito edificantes. Você pode perceber fortes influências de Machado de Assis em algumas coisas que o autor traz, até na própria forma de contar, né? Como se já estivesse morrendo, mas ele não faz bem isso, porque ele cria mais ou menos um diário.
e de uma série de outros autores, e inclusive de filosofia medieval e elementos relacionados a, vamos dizer assim, a concepção católica da vida. E ainda que as pessoas que vão ler não sejam católicos, eu não me considero católico, não sou católico, essas, essas reflexões elas são universais porque falam da alma humana, e a alma humana ela é um elemento que está presente para todos. É uma força que vivifica a todos os seres humanos. Todos aqueles que possuem uma vida possuem também uma alma, ainda que não se vejam dessa forma. Pouco importa. O mais importante é que, ainda que se creia que não se tenha uma alma, é necessário buscar essa unidade na vida para que a gente possa buscar e encontrar a coerência nas nossas ações e consequentemente, uma identidade, ou seja, eu sou tal pessoa que faz tais e tais e tais coisas. Eu posso responder por essas ações porque eu tenho a unidade dos meus atos, pelo menos grande parte delas. Eu posso narrar a minha vida. Então, narrar a sua história é um elemento que... Ih, a luz apagou aqui, acabou a bateria. Narrar a sua vida, narrar a sua história, é um elemento que proporciona bons... que proporciona a posse de si mesmo, que é esse desenvolvimento da própria consciência. E a morte é o elemento que nos faz perceber isso. Porque se tudo aquilo que eu fiz e produzi ao longo da vida vai se esvanecer, né? O que vale a vida? A vida vale pela consciência que nós geramos dela e por aquilo que aprendemos dentro da vida. E, como eu falei mais cedo, esse julgamento virá para aqueles que acreditam que a alma é imortal e, portanto, isso nos gera uma certa responsabilidade por aquilo que nós fazemos ainda maior do que aqueles que pensam que tudo acaba com a morte. Porque uma vez que, bom, se tudo acaba com a morte, não importa se eu faça bem ou se faça mal, a vida é apenas um jogo vazio e sem sentido, como trata algumas obras, né, mais modernas. Até naquele anime Death Note, ele traz bem essa ideia de que há uma grande relatividade na justiça do mundo e etc. Tem outros temas que são colocados ali, não vai ver o caso, o vídeo é sobre o Gustavo Corsão e Lições de Abismo. E a vida vale por aquilo que nós assimilamos de consciência, por aquilo que nós conseguimos gerar de consciência e por aquilo que nós conseguimos desenvolver enquanto seres humanos conscientes. Essa consciência começa a partir do momento em que nós podemos narrar a nossa própria história. E assim começa também todos os poetas, todos os escritores, todos os artistas. Eles começam contando a sua história, porque contam daquilo que o coração está cheio. E se algo em si necessita desafogar, esvaziar, isso ainda faz com que ele não esteja pronto para transmitir uma mensagem mais sublime ao mundo. E assim o poeta vai se formando à medida que ele vai contando a sua história. Falei bastante sobre isso na oficina que nós fizemos de Cartas ao Jovem Poeta, que se baseia na obra de Rainer Maria Rilke. E fizemos essa oficina, já 2 edições dessa oficina. E caso você tenha interesse em saber sobre essa oficina, o link vai ficar aqui embaixo no vídeo. E deixarei aqui também no final desse vídeo o vídeo que fala sobre os hobbies, que está relacionado com essa ideia de buscar agregar esses elementos dispersos frente ao mesmo eixo. No mais, fica a recomendação. Esse foi o primeiro, vamos dizer assim, uma avaliação, um review dos Lições de Abismo, mas
Eu mesmo nunca tinha feito um vídeo desse tipo, então espero que tenha agregado em algo, né? Mas, mas é isso. Ficamos então até por aqui. Então, até uma próxima. Tchau, tchau.